Vamos abrir a nossa Bíblia, igreja, nós vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. E o versículo de número 67. Estivemos aqui pela manhã com a igreja também, adorando a Deus. Glória a Deus. João 6. Versículo 67. Glória a Deus. Sabemos que vamos estar agora num período de 15 dias, igreja, inicialmente, sem os cultos presenciais, né? Não vamos estar reunidos aqui no momento do culto presencial. Mas, de manhã nós falamos isso, e é uma verdade que o Senhor tem nos ensinado. Deus nos ensina que a nossa vida com Deus é uma vida diária. Todo o tempo, em todos os dias, em todo momento. É bom nós estarmos aqui, como nós lemos no começo do culto, né? A minha alma suspira, desfalece pelos átrios, como é bom estar na casa do Senhor, até o pardal encontrou casa, nós temos a casa de Deus, esse lugar de comunhão, esse lugar onde somos fortalecidos, porque somos um corpo e cada um de nós é um membro desse corpo. Somos um membro que quando nos unimos todos, formamos ali um corpo e Cristo é o cabeça. Por isso a necessidade de estar em unidade, a necessidade de estarmos unidos. Fora a questão de como nós nos fortalecemos quando estamos unidos espiritualmente, quando estamos num momento como esse. Mas vamos estar aí impossibilitados de estar nos próximos 15 dias com os cultos presenciais. Porém, todos os dias oração, todos os dias leitura da palavra, todos os dias você vai se alimentar da palavra de Deus, todos os dias você vai orar e vai louvar o Senhor. Dentro da sua casa, no seu lar, você vai adorar a Deus da mesma maneira. E nós vamos estar sempre unidos, né, igreja? Os cultos online vão ser transmitidos nas quartas-feiras, às 7 horas, e aos domingos, às 18h30. Então, lá no seu lar, no momento do culto, tem aquele momento você e Deus. Sabe, vai para um lugar tranquilo dentro da sua casa, convide a sua família para cultuar a Deus com você, mas tenha esse momento de comunhão, de reverência, de dar o seu culto ao Senhor no seu lar, de receber a palavra do Senhor também no seu lar. E o importante é estarmos firmes na rocha com Jesus. Não podemos ter os cultos presenciais, porém a igreja pode estar aberta. Então, se nesse período de tempo, algum irmão tiver alguma necessidade, alguém se sentir fraco, alguém precisar de uma oração, alguém precisar de atendimento, todos os pastores estão disponíveis para acompanhar os irmãos, amém? Então, entre em contato com os pastores. Pastores, hoje eu preciso, hoje eu quero ir à igreja. A gente não pode estar todos, mas temos essa possibilidade, né, de ter a igreja aberta. Então, você vai ficar sem o culto presencial, mas não vai ficar sem pastor e nem sem a presença de Deus, amém? Glória a Deus. João 6, 67 diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, mesmo sendo um dos 12. Até aqui, igreja, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, e Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando à multidão. E Jesus fez um discurso falando que Ele é o pão da vida.
E Jesus disse, os seus pais comeram pão no maná, no deserto, mas morreram. Mas aquele que come do pão da vida, não vai morrer, não vai ter fome. E as pessoas começaram a ouvir aquele discurso de Jesus, ele falando, vocês ainda vão ver o Filho de Deus subir, vocês ainda vão ver coisas gloriosas. E ele falando, eu sou o Filho de Deus. E aqueles religiosos que estavam ouvindo, aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus e a pregação de Jesus, eles começaram a ir embora. Eles começaram a se retirar. E eles diziam, quem ele pensa que é para dizer que é filho de Deus? Quem ele pensa que é para dizer que é o pão vivo? E eles começaram a ir embora, porque a incredulidade no coração deles era tamanha, que a palavra diz que eles ouviam e blasfemavam, eles ouviam e se queixavam, eles ouviam e murmuravam, eles ouviam e não deixavam penetrar no coração, por tanta dúvida. Jesus foi rejeitado de muitas maneiras e por muitas pessoas. E esse texto nos fala que quando Jesus estava pregando, alguns se retiram. E aí os discípulos vêm para falar com Jesus. E eles mostram ali uma preocupação. Senhor, as pessoas estão indo embora. As pessoas não estão ficando, não estão mais ouvindo. Será que o seu discurso não é duro demais? Será que as pessoas não estão entendendo? Será que não é bom mudar esse discurso? E aí Jesus olha para aqueles 12 e ele diz, vocês querem ir embora também? Quer ir junto com quem está indo embora? Igreja, isso nos faz pensar e refletir e meditar na palavra do Senhor e entender que hoje o Senhor faz uma pergunta para nós. Se nós vamos ficar, permanecer e estar com Jesus, ou se vamos ser como aqueles que foram embora, que recuaram. E aí o Senhor nos leva a lembrar de como nós estávamos quando nós viemos a Jesus. Por que você veio a Jesus? Por que você procurou conhecer Jesus? Qual foi a sua motivação para vir a Jesus? Algumas pessoas ali provavelmente estavam só curiosas para ouvir o que Jesus iria dizer. Outros queriam entender quem era aquele que tanta gente estava seguindo. Mas e nós? Por que nós viemos para Jesus? Poucos de nós viemos a Jesus pelo amor. A maioria de nós viemos a Jesus porque estávamos passando por alguma situação difícil. A maioria das pessoas que hoje se achegam a Jesus são pessoas que estavam passando por situações ou de enfermidade, ou de problemas, ou problemas na família, ou problemas na vida. E aí alguém fala, olha, Jesus pode te ajudar, Jesus pode transformar a sua vida. E realmente Ele pode fazer isso, Ele fez na minha vida, fez na sua. Isso é muito bom, viver os milagres do Senhor. Talvez a gente chegou a Jesus porque estava doendo tanto que a gente buscava uma mudança. A gente veio por uma necessidade, por uma dor. E não importa como nós chegamos a Jesus, o importante é que chegamos. Mas nessa noite o Senhor nos leva a refletir. Além do que nós chegamos, como chegamos, por que chegamos, Ele nos leva a refletir por que ficamos. Porque você ficou com Jesus. Algumas pessoas ouviram o discurso de Jesus e falaram, é duro demais. Mas nós, igreja, estamos aqui depois de anos servindo a Jesus. Porque nós entendemos o quanto Jesus é maravilhoso. Nós podemos chegar a Jesus por uma necessidade, por uma dor. Mas nós permanecemos em Jesus quando entendemos o quanto somos amados por Ele. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem derramado de graça sobre nós. Nós chegamos a Jesus às vezes com a motivação errada.
Eu já ouvi de pessoas que dizem, eu ia a Jesus, eu ia à igreja porque minha mãe me obrigava, o meu pai me obrigava. Ou porque um amigo estava lá e me chamava e eu ficava sem graça de dizer, eu não vou, então eu ia. Muitas pessoas começaram da maneira e da motivação, talvez não certa, mas vieram a Jesus. Os discípulos ficaram preocupados, Senhor, a palavra é dura, eles estão indo embora. E quantos que você conheceu que vieram a Jesus, mas quando começaram a ouvir sobre o Evangelho, começaram a achar que era duro demais. Quando começaram a ouvir sobre a renúncia, quando começaram a ouvir que não iriam mais viver a sua vontade, mas sim viver a vontade de Deus, que iriam renunciar àquilo que queriam para viver aquilo que Deus queria. Quando começam a ouvir que nós temos que ser uma criatura nova, uma nova pessoa em Cristo. Quando começam a ouvir que temos que aprender a perdoar. Quando começamos a ouvir que temos que aprender a amar, não só os que nos amam, mas principalmente aqueles que não nos amam. Quantos que acharam esse discurso duro e foram embora? Ou quantos que vieram a Jesus e tiveram ali, receberam algo, e acharam que esse algo, que bom, eu recebi algo, que bom, agora eu posso ir embora. E se esquecem que Jesus tem muito mais para nos dar, para nos oferecer. Então nessa noite Deus nos leva a refletir como nós viemos a Ele, mas também nos leva a refletir porque ficamos com Ele. E eu louvo ao Senhor porque eu creio que você ficou com Jesus por amar Jesus, porque você viveu milagres, sim, você viveu milagres, mas mais do que isso, você tem o dono da vida, você tem o amor de Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a esperança da vida eterna, e isso ninguém mais pode te dar. Permanecer em Jesus. Você quer ir ou você vai ficar? Qual é a nossa escolha? Quando Jesus nos fala para fazermos escolhas que às vezes nos parece difícil, e não dá para falar sobre isso sem nos lembrar da passagem onde Pedro vive um grande milagre. Nós costumamos louvar até aquele louvor e louvamos bastante. Pedro não havia pescado nada e aí Jesus vem e diz, lança a tua rede de novo. E ali ele vive um grande milagre. E ele tinha uma necessidade, essa necessidade foi suprida. O barco está cheio, tem que fazer força para puxar as redes porque era muito peixe. Era uma abundância que veio ali, ele viveu um grande milagre. E ele ficou maravilhado com aquele milagre. E às vezes a gente para nisso, que maravilha, Pedro viveu um milagre. Nossa, Pedro não tinha nada num momento, no outro momento ele tinha muita coisa. No momento o barco de Pedro estava vazio, no momento seguinte o barco estava lotado. E a gente se prende a isso. E a gente canta, quem é que mandou você largar a rede? E a gente lê o texto para frente e a gente vê que foi o próprio Jesus que mandou depois ele largar aquela rede. E Pedro entendeu que ele viveu um grande milagre, ele tinha uma necessidade, ele foi a Jesus, ele viveu um milagre. Mas ele não hesitou em deixar aquele barco cheio. E o interessante é que Jesus chamou a Pedro depois que o barco estava cheio. Jesus não chegou e falou a Pedro, você não tem nada, então me segue. Você não tem nada a perder, me segue. Não, Jesus esperou o barco estar cheio. E aí sim Jesus chama, ele fala assim, agora você vai ser pescador de homens. Agora você vai largar esse barco cheio, porque eu tenho algo muito maior para a sua vida. Pedro veio a Jesus, viveu milagres, mas Pedro entendeu, Pedro compreendeu que melhor do que viver milagre é ter a presença de Jesus todos os dias da sua vida. Ele consegue deixar aquele barco cheio. E aí hoje o Senhor nos pergunta, estamos aqui, alguns de nós podemos ter uma necessidade, e o Senhor diz, essa necessidade vai ser suprida. Mas será que depois nós temos a coragem de deixar isso de lado para continuar seguindo Jesus? Será que nós temos a coragem de deixar aquilo que Ele nos deu e renunciarmos àquilo para seguirmos o que Ele tem para nós? Ou será que nós vamos achar duro se Jesus pedir isso para nós? Ou será que nós vamos falar, não, Senhor, eu quero um milagre.
Andar com o Senhor, talvez, parece duro, parece difícil. Mas igreja, graças a Deus, você tomou a decisão certa. Você tem vivido milagres com o Senhor, você vai continuar vendo a provisão de Deus, você vai continuar vivendo os milagres do Senhor, mas esse não é o alicerce da sua fé. O alicerce da sua fé é o seu amor a Deus. E quando o alicerce da nossa fé são os milagres e aquilo que Jesus só pode fazer por nós, o dia que nós não tivermos isso, a nossa fé se rompe. O dia que nós não tivermos um milagre, nós vamos embora como esses homens foram embora. Enquanto nós não entendemos verdadeiramente o que é ser cristão e andar com Jesus, o dia que nós não tivermos o pão multiplicado, nós vamos embora. O dia que o leproso não for purificado, nós vamos embora. O dia que a resposta não vem, nós vamos embora. Porque a nossa fé estava alicerçada nisso. Mas o Senhor nos faz nessa noite sairmos daqui com a certeza de que o nosso alicerce é firme em Deus. O nosso alicerce para a nossa fé é a presença de Deus, é o próprio Deus habitando em nós. E isso, igreja, se você tem, você glorifica. Se você não tem, você glorifica. Se você recebe, você está com Deus. Se você não recebe, você permanece com Deus. Porque você entende a preciosidade de ter Deus na sua vida. A esperança de uma vida eterna com o Senhor. Paulo entendeu tão bem isso. Paulo foi um homem que disse: quem poderá me separar do amor de Cristo? Primeiro, Paulo não queria nem ouvir falar de Jesus. Ele detestava Jesus. Ele via Jesus como alguém que era alguém que passou, fez alguma coisa, mas não ia prevalecer, um enganador. Como tantos têm essa imagem do que é ser cristão e dizem, isso é para sermos enganados. Era essa visão que Paulo tinha. E Paulo era muito cuidadoso com as coisas de Deus, mas um dia Deus teve um encontro com ele e eu digo, Jesus salva aquele que não quer ser salvo. Paulo não saiu da casa dele naquele dia e disse, olha, eu espero ter um encontro com Jesus e ser salvo. Ele saiu da casa dele e disse, eu vou matar todos os cristãos que eu encontrar. Mas Deus mudou os planos de Paulo. E tem um encontro ali com ele. E nesse encontro houve um derramar de graça. Como um dia eu encontrei com Jesus, você encontrou com Jesus e houve um derramar da graça sobre a sua vida. Tito diz, a graça nos transforma e nos ensina a renunciar tudo aquilo que não provém de Deus para vivermos algo maior. Paulo experimentou isso. E aquele que dizia que iria matar os cristãos, agora era um cristão. E ele faz essa declaração tão linda. Não tem nada que possa me separar do amor de Deus. Paulo entendeu o que o Senhor está nos explicando nessa noite. Ele diz, não é fome, não é perseguição, não é perigo, não é espada, não é nudez, não é naufrágio. Não é nada disso que vai me separar do amor de Deus. Porque a base da fé de Paulo era o amor a Deus. Ele entende também isso que ele diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E aí a gente vê o quão clara a palavra de Deus nos é. Que ela nos ensina que nós vamos passar sim pelas pressões. Nós vamos ser pressionados. E quando um cristão é pressionado, ele está sendo automaticamente moldado. Paulo passou por situações terríveis. Ele diz que pesava sobre ele o cuidado das igrejas. Ele diz que pesava sobre ele os perigos que ele havia passado. Quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes ele foi preso. Ele teve que se fingir de morto para o povo não matá-lo. Ele teve que sair fugido de lugares. Esse homem experimentou tudo que as pessoas hoje não querem experimentar. Porque o evangelho de hoje é esse, vem a Jesus, tem uma vida abençoada, transformada e sem problemas. E aí quando as pessoas passam pelo vale, pela pressão,
Elas ficam frustradas. Poxa vida, Jesus me enganou, ele disse que eu não teria mais problemas. Jesus nunca disse isso. Paulo foi pressionado de todos os lados. E quando a gente é pressionado, exala de nós o que nós somos verdadeiramente. Quando a pressão vem sobre você, sai de você aquilo que verdadeiramente você crê, aquilo que você realmente acredita, o que realmente você vive. A pressão, ela revela o nosso caráter, ela revela a nossa fé. A pressão vem sobre todos, sobre o bom e sobre o mal. A Bíblia não diz, a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. O sol também vai vir sobre o justo e sobre o injusto. Não é porque servimos a Deus que estamos imunes à dor. Quantos cristãos hoje estão passando pelo momento da dor? Quantas vezes você passou pelo momento da dor, mesmo sendo um cristão fiel? Nós lemos no começo do culto, passa pelo vale das lágrimas. Quantas vezes você passou no vale das lágrimas? Quantas vezes Paulo passou no vale das lágrimas? A Bíblia diz que às vezes o espinho vai doer e nós vamos orar e o espinho não vai ser removido. Paulo orou 3 vezes porque havia um espinho na carne dele, que machucava e que doía. E ele disse, Deus, tira esse espinho. Por 3 vezes ele orou, ele insistiu, ele pediu ao Senhor, ele era um homem justo, era um homem que temia a Deus. Ele ora e pede, Senhor, tira esse espinho. Mas o que é que nós fazemos, igreja, quando o espinho continua doendo? Nós vamos embora como esses homens foram? Ou nós permanecemos como Paulo permaneceu? Quando o espinho dói em você, o que é que você faz? Nós reclamamos e murmuramos como o povo de Israel e perguntamos, será que Deus está comigo? Ou nós permanecemos confiando, dizendo, Deus está doendo, mas mesmo com essa dor eu vou te adorar e eu vou estar contigo. Quando o pilar da nossa fé é o nosso amor a Deus, nada nos separa do amor de Deus. Deus disse a Paulo, e Deus está dizendo para nós, quando o espinho doer, a minha graça te basta. Você tem a graça de Deus ao teu favor, uma graça que te salva, mas também uma graça que te sustenta no dia difícil. O que é que sustentou você de pé? A graça de Deus. Por quantos vales você atravessou, o que é que te sustentou? A graça de Deus. Quando você não viveu o milagre, o que é que te sustentou? A graça de Deus. Quando doeu e você chorou, o que é que te sustentou? A graça de Deus. E a graça de Deus, ela não acaba. Não vai ter um dia que você vai dizer, Senhor, derrame da graça sobre mim. E Deus vai dizer, filho, eu já dei tanta graça para você, está acabando, fica esperto que está acabando. Nunca vai acontecer isso, igreja. Você vai pedir, Deus vai derramar, você vai pedir, Deus vai derramar, você vai pedir, Deus vai derramar, você vai pedir, Deus vai derramar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Hoje você tem a graça, amanhã você terá a graça. Até Jesus voltar você terá a graça. Enquanto você tiver vida, você vai ter graça de Deus para te sustentar. Como Paulo entendeu isso, igreja? E como nós precisamos entender, se servimos a Jesus, porque o pão multiplicou, porque a cura veio, porque a porta abriu. O dia que não tivermos isso, não temos fé. Mas se a nossa base de fé for o amor a Deus, ainda que você não tenha nada, você vai estar feliz porque tem a graça de Deus. Jó é um exemplo tão vivo disso. Todos nós conhecemos o sofrimento desse homem. E o quanto ele foi pressionado. E o quanto ele foi lapidado. Nós olhamos, eu imagino o povo que morava com Jó, na cidade, conhecia Jó. Eu imagino que eles diziam, isso podia acontecer com todo mundo, mas com Jó. Jó é um homem justo. Nossa, aquele lá merecia, mas Jó não, Jó é justo. Porque a gente tem essa visão que a vida é justa. Igreja, a vida é muito injusta. Nós estamos no mundo aonde muitas vezes a gente sofre porque os injustos governam. Nós vemos o povo sofrer quando o ímpio, quando o injusto governa.
Porque há situações que dependem disso. A vida não é justa, não pense que você vai fazer tudo certo. Às vezes, por fazer tudo certo, você vai sofrer injustiça. E Jó sofreu, mas o pilar da fé dele, ainda que ele reclamou, ainda que às vezes ele ali não entendia o que estava acontecendo. Eu acho lindo, Jó falava, eu queria estar frente a frente com Deus, porque eu queria que Deus me falasse, por que é que eu estou passando por isso? Eu sou justo. Igreja, quantas vezes a gente quer que Deus explique para a gente? Mas olha, às vezes Deus não vai explicar nada para a gente e a gente tem que confiar nele da mesma maneira. Às vezes você vai perguntar e Deus não vai te responder. Às vezes você vai falar que é injusto o que você está passando, mas se Deus está te moldando e te pressionando, Ele não vai chegar para você e vai dizer, filho, eu posso te moldar? Filho, eu posso pressionar? Filho, eu posso fazer? Filho, eu posso te ensinar? Não, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Mas para tudo que você passar, há um derramar de graça sobre a sua vida, há um derramar do amor de Deus e de uma esperança eterna, da vida eterna com o Senhor. Nós entendemos que aqui podemos sofrer, padecer, chorar, lamentar, podemos passar pelo que for. O que importa é que nós chegamos no final e nós possamos dizer, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu estou todo arrebentado, mas eu guardei a minha fé. Aleluia. Você vai guardar a sua fé, porque o pilar da sua fé é o seu amor a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. E nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar desse momento tão sublime, tão maravilhoso. O momento da ceia do Senhor. Eu convido você a curvar a sua cabeça nessa hora, fechar os seus olhos e meditar o quanto a graça de Deus tem te ajudado. E agradecer ao Senhor por essa graça. Muitos de nós nem era para estarmos mais aqui. Mas estamos porque a graça do Senhor está sobre a nossa vida. A graça é o favor que nós não merecíamos. Eu não fiz nada para merecer a graça, você não fez nada para merecer a graça. E não há o que você possa fazer para se salvar, porque a salvação é pela graça e pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. Deus não vai te amar mais se você não errar e te amar menos se você falhar. Ele te ama em todo tempo, porque Ele é o Deus da graça. Aleluia. Fale com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai. Entendemos nessa noite que somos tão privilegiados. Porque o Senhor olhou para nós um dia e nos amou. Antes de nós te amarmos, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais e nos fez compreender a preciosidade de ter Cristo na nossa vida. O Senhor fez nos entender, Pai, que melhor do que viver um milagre é ter o Senhor habitando em nós. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Que privilégio nós temos, Pai. E tudo isso nós só temos pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. E quando olhamos para o Teu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos dizer que Cristo é o suficiente. E é por Cristo que estamos aqui. É pelo amor do Senhor derramado sobre nós que Te adoramos. Pai, nós consagramos a Ti nessa hora esse cálice e esse pão. Esse cálice que simboliza o Teu sangue vertido por nós na cruz do Calvário. Até a última gota do Teu sangue foi derramada. E esse pão que simboliza o Teu corpo, que foi moído ali naquela cruz. Senhor, Teu corpo foi açoitado. Tua palavra diz que uma lança transpassou o Teu corpo. O Senhor, Pai querido, deu a Sua vida por nós ali. Te louvamos por isso. Te louvamos pelo Teu amor. Reconhecemos e entendemos o sacrifício de Jesus na cruz.
e somos gratos a Ti por isso. Pai, mais uma vez te pedimos, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos erros. Se em algo entristecemos ao Espírito Santo, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso tratar com as pessoas, no nosso ouvir, no nosso ver, nos perdoa, Senhor. O Teu sangue ainda tem poder para nos lavar. E restaura a nossa aliança contigo. E renova a nossa aliança contigo. Para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.